Graça e paz, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o teu irmão em Cristo Jesus, apenas um servo inútil, vamos dizer assim, de Cristo Jesus. Amém? Entenda, não sou católico, não sou espírita, não sou umbandista, não sou evangélico, eu sou um cristão que procura viver os mandamentos de Cristo Jesus, que procura agradar o coração de Deus. Eu sou o irmão Cláudio Carvalho, missionário Cláudio. Eu quero vos compartilhar uma mensagem com os irmãos, amém? Eu não saí para pregar esse dia porque onde eu moro está chovendo muito, está chovendo todos os dias. E por conta da chuva não deu para mim estar saindo para pregoar a palavra de Deus. Mas eu quero compartilhar algo aqui com os meus amados irmãos. Amém? Vamos lá. Atos 17:30. No passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas, todas as criaturas de todos os lugares se arrependam dos seus pecados. Pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que Ele escolheu e deu prova disso a todos quanto ressuscitou este homem. Quando ouviram Paulo falar a respeito da ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram: em outra ocasião queremos te ouvir falar sobre este assunto. Amém, meus irmãos? Aqui Deus está dizendo o seguinte, meus queridos irmãos: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Irmão Cláudio, o que é ignorância? Uma pessoa nervosa, estressada, brava? Não. Uma pessoa matuta? Não. Ignorância é a falta de conhecimento. O que Deus está querendo dizer? No passado eu não levo em conta o tempo da ignorância. Então vamos lá, meus queridos irmãos. A partir do momento, irmãos, a pessoa adquire a verdade, o conhecimento, ela já não é mais ignorante. Sabe o que Deus faz com os ignorantes? Deus preserva os ignorantes para o dia do juízo, para serem condenados, porque receberam a verdade, receberam o conhecimento, mas não quiseram se arrepender. Veja que apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 em diante, Deus vai dizer: não leve em conta o tempo da ignorância. No passado, lá atrás, ontem, você não tinha esse conhecimento. Só que agora você adquiriu o conhecimento, adquiriu a verdade, você não pode viver mais a vida de antes, porque você já recebeu a verdade. Você já recebeu o diagnóstico, você já recebeu o medicamento para o teu problema. Você recebeu a resposta, a solução para a tua enfermidade. Vamos dar um exemplo, meus queridos. Vou dar um exemplo dos dois alicerces. Lucas 6, 46. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu te digo? E não obedecem a minha palavra? Resumindo, eu vou lhe mostrar a vocês com o que se parece. Vou dar o exemplo da pessoa que vem, ouve a minha mensagem e é obediente. E essa pessoa é como o homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs alicerce na rocha. O rio ficou cheio, as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou. Ele fez um alicerce. Ele cavou, e ele fez um alicerce. Ele teve uma estrutura sólida debaixo da casa que foi construída em cima.
Veio o vento forte, veio a tempestade e não derrubou a casa, porque estava edificada na rocha. Estava alicerçada com coluna, com cinta. Esse é o prudente, a qual ouve a mensagem e é obediente. Essa é a pessoa que ouve a verdade, que tira ela da mentira, do pecado, do engano, e ela se arrepende. O arrependimento é mudança no caráter. A palavra pecado significa errar o alvo. Quantas pessoas estão errando o alvo e não querem se arrepender? Elas querem ser condenadas no dia do juízo. Porque quem tem Cristo dá caráter de Cristo. Quem tem Cristo não é hipócrita. Vamos ver o insensato, o tolo? Mas quem ouve a minha mensagem não é obediente a ela. É como o homem que construiu uma casa na terra sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu e longe ficou totalmente destruída. Você pode parar para ver que a pessoa ela é até bem financeiramente, mas no casamento é uma desgraça. Os filhos é uma desgraça. A família está toda desgraçada, não tem a graça de Deus, só tem desgraça. Por quê? Porque a tua casa não está edificada em Cristo Jesus. A tua casa não tem alicerce. Eu vou dar outro exemplo aqui, meus queridos. Vamos lá. Lá na carta de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. A Bíblia vai falar e também em Salmos 9:17. E serão lançados no inferno todos aqueles que rejeitaram a Deus. A palavra inferno no latim se chama infernerus. A palavra inferno é sepultura, Sheol é sepultura, Hades é sepultura, é o cemitério. Mas quando a palavra de Deus vem nos dizendo isso, traz no contexto espiritual. Está falando da condenação, da morte eterna, o lago de fogo e enxofre. Então veja bem, meus queridos, Deus fala, não leve em conta o tempo da ignorância, mas que em todos os lugares venha se arrepender os pecadores. A pessoa sabe que não pode casar duas vezes, já recebeu esse conhecimento. Mateus 19, não, mas ali está falando que se houver traição pode casar novamente. Errado e certo, mas como assim, meu irmão Cláudio? Muito bem. Jesus vai dizer, vamos lá para a Bíblia Sagrada, Mateus 19, para me dar um exemplo. Vamos lá. Mateus 19. Vamos lá. Por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras? Diz no começo, o Criador fez homem e mulher. E Deus disse, por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe, se unir com a tua mulher, e os dois se tornarão uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Os fariseus perguntaram, nesse caso, por que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora, se der ela o documento de divórcio? Entenda que Moisés não é Deus. O homem dando o documento para outro homem. O que Deus veio falar antes? O que Deus une, o homem não separe. Deus repudia, odeia o divórcio. Jesus respondeu, Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação não era assim. Não é assim. Portanto, eu afirmo vocês o seguinte, o homem que mandar a tua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Olha o que ele está dizendo.
Se a mulher te traiu, o homem traiu, tudo bem, você pode divorciar, mas tem o seguinte: tem que viver sozinho a vida toda, não pode se relacionar com outra pessoa. Quando a pessoa tem essa verdade, recebe esse conhecimento. Agora um cristão, um não cristão que recebe essa verdade, que não recebeu essa verdade, ele é leigo, está na ignorância, já está no segundo, terceiro casamento. Agora do marido ou da esposa que está, não pode se divorciar mais, é para a vida toda. Por isso que em Atos 17:30 fala: não leve em conta o tempo da ignorância, mas vai aos quantos da terra anunciar o arrependimento para que todos se arrependam. Olha o que Jesus vai dizer. Os discípulos de Jesus disseram que esta situação entre o homem e sua esposa, então é melhor não casar. Jesus respondeu: este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles que Deus o tem dado, pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento, uns por nascerem assim, outros por quem foram castrados, e outros ainda que não se casam por conta do reino dos céus. Quem puder que aceite esse ensinamento. Um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária que contém essa verdade, mas está trocando de esposa, é o tolo que está edificando a sua casa na areia. Vem o vento forte, a tempestade grande e a tua destruição. Porque o pecado é um abismo chamando outro abismo, é uma desgraça entrando em outra desgraça. Quando recebem a verdade, quando recebem o mapa do tesouro, quando recebem o diagnóstico, o medicamento, a solução para a enfermidade, não é mais ignorante. Não é mais ignorante. Por isso que segundo Pedro, capítulo 2, versículo 9, Deus fala: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, os justos, os arrependidos, e reservar os injustos, os pecadores, para o dia do juízo, para serem castigados. Então Deus está reservando aqueles que rejeitam a verdade. Deus está reservando para o dia do juízo, para a condenação eterna. Nas cartas de Pedro vai falar que os falsos profetas já estão com a mente cauterizada. Eles não mudam mais, eles já estão condenados. Eles já estão reservados para o dia do juízo, para ser lançado no lago de fogo e enxofre. E por isso que Deus diz através de apóstolo Paulo no livro de Atos dos Apóstolos, Atos 17:30, eu não levo em conta o tempo da sua ignorância, você não sabia, agora tu sabe, agora tu não é mais ignorante, agora tu não é mais inocente. Por isso que a Bíblia fala: é melhor não saber do que saber e não praticar. É melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Entende, meu querido? Então essa é a mensagem que eu deixo para os meus irmãos. Edifique a tua casa na rocha. Não seja ignorante, negando a mensagem de Cristo, negando a verdade de Cristo. Não seja ignorante, para que você não possa ser preservado, guardado para o dia do juízo, para ser lançado em um lago de fogo e enxofre. Não permita, viva a verdade, busca viver a verdade, busca praticar a verdade. Não sejais ignorantes, não sejamos isso, mas que sejamos prudentes. A porca lavada não pode voltar a rolar na lama, está lavado. Então, grande será o juízo para estes que conhecem e não querem. Você chega até uma pessoa: olha, você já conhece a doutrina, o ensinamento que Deus deixa para nós, para que não possamos casar 10, 30, 2 vezes? Não conheço. Você está em qual casamento? No terceiro. Então, vou te ensinar aqui. Você tem que viver para sempre com essa sua mulher. Tem que viver para sempre com o seu marido. Porque se você trocar, você está
pecando. E se você casar com outra mulher e a mulher casar contigo, o homem casar com você, casar com outro homem, vocês estão em adultério. E a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9: os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Os mentirosos, os hipócritas, os que dão falso testemunho, não herdarão o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero aqui uma outra hora trazer a doutrina da morte. Amém? A doutrina. Eu creio que muitos irmãos nunca ouviram falar dessa doutrina, a doutrina da morte. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe, meus queridos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.